queridos, é muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. E desejo de todo o coração que o amor de Deus esteja penetrando na sua casa, no seu coração, nesse dia, e possa trazer a você muita alegria e paz. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu, Jesus. Hoje nós estamos aqui para conversar com uma pessoa muito querida, Jennifer Moji da Silva, que também é missionária, que também é mãe, e nós vamos conversar hoje sobre maternidade. Então seja muito bem-vinda, Jennifer. Obrigada. É um prazer ter você aqui. Prazer também é meu. Deus te abençoe muito. Amém, obrigada. E eu queria saber o seguinte, Jennifer, você casou, você já era missionária e fazia falta no coração para vocês ali, para vocês como casal, um filho ou não? Sempre foi um desejo seu ser mãe? Como que foi? Como que é isso? Sim, assim, antes de eu casar, como eu comecei no ministério solteira, teve um momento que eu achei que eu não seria mãe, até não casaria. Teve uma fase assim, por conta de querer se dedicar ao ministério, ao trabalho, na obra, né? Mas aí com o passar do tempo, aí eu fui percebendo que era importante que eu tivesse um companheiro, que eu tivesse alguém, sentia essa falta, até por conta do trabalho missionário mesmo, em determinados lugares, uma mulher solteira tem mais dificuldades. Então por conta disso eu fui compreendendo assim que era importante que eu me casasse, que eu tivesse alguém ao meu lado. Até também porque eu sentia essa necessidade de ter alguém que trouxesse aquela coisa da proteção, do companheirismo. E aí, quando eu encontrei o Ronaldo, meu esposo, né? Aí nós começamos a conversar sobre a questão de ter filhos, porque até então eu não estava decidida. Eu estava decidida a me casar, mas não estava decidida a ter filhos, né? E aí, conversando com ele, a gente foi afinando as coisas, ele foi falando sobre os sonhos, os desejos que ele tinha, e um dos desejos dele era ser pai. Ele sempre quis, sempre falou isso desde o princípio, né? E daí eu comecei a orar também, falei, Deus, será que é isso mesmo? Será? Porque se eu vou casar com ele, então eu vou casar para fazê-lo feliz, então eu vou ter que ser mãe, é isso mesmo? E daí eu fui orando e isso foi assentando bem no meu coração, foi amadurecendo a ideia. E aí eu falei, não, eu vou encarar a questão da maternidade, eu quero ser mãe. Mas eu sempre falava pra ele, a gente vai casar, mas vai ter filhos, sei lá, depois dos 3 anos de casamento no mínimo. Por ele tinha logo que casou, né? Mas eu falava pra ele, não, vamos deixar lá pra frente, vamos estruturar primeiro como casal, né? Curtir bastante pra depois vir os filhos, que aí muda tudo, né? Pelo menos a gente ouvia falar muito isso, né? E muda mesmo. E aí foi que eu decidi, então, logo antes de casar, quando a gente tomou a decisão de noivar para casar, já estava decidido que eu ia ser mãe, né? Já por conta desse desejo dele também. E aí foi se tornando um desejo meu também. Não foi uma coisa assim que eu fiz só por causa dele. Deus foi trabalhando no meu coração também, né? E aí, como que é ser mãe? Você imaginava só você e o Ronaldo, e agora você, Ronaldo,
e um nenê que você tem, né? Você tem um filhinho, Isaac. Isso, Como que exato. foi isso para a família? Como que isso é para você? A maternidade foi para você? Então, foi um desafio muito grande, né? Como eu falei, a gente esperou os 3 primeiros anos passarem para a gente tomar a decisão de eu engravidar, né? E aí foi uma decisão até difícil mesmo de tomar, porque eu ficava empurrando, sabe? Eu ficava empurrando, não, vou esperar mais um pouco. Eu acho que aquela coisa, né, de ser mãe... Você tinha medo? Eu sabia que seria, assim, um desafio, né? Dava aquele gelinho, assim, por dentro, meu Deus, né? Porque a gente ouve falar, né? Todo mundo compartilha e infelizmente, até algumas pessoas compartilhavam de uma maneira muito negativa, né? Eu tentava não trazer isso para o meu coração, mas alguns compartilhavam de uma maneira positiva, né? Amigas, casais, e outros compartilhavam, não sei se tiveram experiências difíceis, ruins, e acabava passando um lado difícil só, né? Da maternidade. Então isso me causava um pouquinho de receio, assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? Eu sou uma pessoa muito... quadradinha, metódica, então eu fiquei pensando como que eu ia lidar com isso, né? Então eu ficava empurrando, mas aí chegou um momento que eu falei, se eu não tomar essa decisão agora, e aí a gente decidiu, e aí com 9 meses que a gente começou a tentar engravidar, né? Aí 9 meses certinho, né? O tempo de uma gestação praticamente, aí eu engravidei do Isaac, né? E é claro que foi um desafio, sim. A minha gravidez foi muito tranquila, pastora. Graças a Deus, foi muito tranquila, muito saudável. Não me impediu de fazer nada, né? Nunca deixei de fazer nada, assim, praticamente nada mesmo. Até na época eu estava mais presente com o Ronaldo no projeto, então até o finalzinho da gravidez estava no projeto. Que projeto que é esse? É um projeto com meninos, né? Um projeto de futebol, um projeto social. E aí todos os dias de treino, no sol quente, aquela coisa toda, mas eu tava lá com o Ronaldo. Às vezes vomitando, enjoada, depois com barrigão, mas estava lá. Então assim, eu nunca assim, deixei que a gestação, que a gravidez fosse um empecilho para fazer as coisas para Deus. Para Deus, exatamente, porque era a preocupação que eu tinha. Nossa, se eu tiver filhos, eu não vou poder ter tempo para Deus, então como que vai ser isso? Então era um conflito que na hora de decidir contou bastante, né, essa questão. Também, inclusive o dia que eu fui ter o Isaac, eu estava no escritório da igreja. Que legal. Então foi uma gestação bem tranquila, bem gostosa. Bom, quanto à maternidade, eu sempre, assim, desde pequenininha tive o sonho de ser mãe. Tanto é que as minhas brincadeiras de criança sempre foi brincar de boneca, brincar de fazer papá. Então eu sempre tive no meu coração essa vontade de realmente construir uma família e ser mãe. Até depois que a gente casou, que eu casei com o Anderson, a gente aguardou por volta de uns 3 anos. A partir de então a gente sentiu a necessidade realmente de aumentar a nossa família, né? Engravidei assim bem rápido até, foi logo na primeira tentativa. E ela veio para somar realmente, né? Somar nossa família e continuar a nossa geração. E ela foi realmente muito esperada, apesar de ter sido rápida, a gente ficou bem ansioso e realmente a gente ficou muito feliz pela gravidez, tanto eu quanto o pai dela. Eu sou mãe de 2 filhos, 2 lindos filhos, uma chama-se Débora e o outro Eduardo. E eles vieram sem planejamento, mas muito bem-vindos, e foi uma experiência maravilhosa tê-los como filhos, porque eles me trouxeram a experiência de ser mãe e de poder também incutir na vida deles o caráter, a educação e a experiência que eu tive na criação dos meus pais, que eu recomendo também, que eu recomendei e quis implantar nos meus filhos. Principalmente a educação que vem calcada, né, na palavra de Deus. Então, isso forma o caráter de uma criança, isso para toda a vida. E isso é essa a nossa esperança, né, de formar caráter. Eu conheci o Juba, né, meu marido, muito jovem na igreja, a gente se conheceu na igreja, eu tinha na época 14 para 15 anos. A gente namorou um tempo e tal e casamos.
E demoramos bastante assim para ter a Kênia. A gente já projetava ter filhos, é uma coisa que a gente sempre quis ter. Porém, assim, mas por minha causa, a gente adiou um pouco. Porque a gente queria construir algumas coisas. Como a gente casou muito jovem, nós dois fomos para a faculdade. Eu casei, eu tinha 18 anos. Então, nós dois fomos para a faculdade dali um ano. E daí a gente precisou estudar e a gente construiu, né, tudo do zero. Então, isso demandou um tempo. E a Kênia chegou a nós quando a gente já estava completando 10 anos de casado. E foi um presente de Deus na nossa vida. A gente já estava planejando um pouquinho antes, mas não aconteceu, né? E aconteceu no tempo que tinha que acontecer, no tempo certo, a gente acredita. E para mim ser mãe assim foi maravilhoso, foi a realização de um sonho assim. Para mim, na verdade, não foi a realização de um sonho. A impressão que deu é que foi a concretização de muitos sonhos. Porque quando eu era criança, eu era muito doente. Então eu ouvia desde criança que talvez eu não crescesse muito, o que aconteceu, eu sou baixinha. Mas aconteceu também de talvez eu não crescesse, talvez eu não me desenvolvesse para ser mãe. Eu tinha um problema raro no rim, eu fazia tratamento em São Paulo, que demandou 12 anos. Então eu ouvia muitas dessas coisas. Via crianças morrendo, né? Então eu com 7 anos já estava na fila para fazer hemodiálise. Então eu tinha muito medo, desde criança, medo de não crescer, medo de não me tornar uma pessoa adulta, dirigir, estudar, meu sonho também era ser professora. E daí, né, e não ser mãe, não casar. Então quando a Kênia nasceu, pode brincar, meu amor. Quando a Kênia nasceu, pra mim foi uma coisa assim, inexplicável. Né, o pessoal fala que é a questão hormonal, né? Porque a gente tem aquela descarga de hormônios e tal. Mas pra mim foi maravilhoso. Eu comecei a pensar, né? Poxa, estou viva, né? Tenho 30 anos, estou viva. Casei, tenho minha filha, que é linda. E eu lembro que ela nasceu, assim, ela já nasceu com o olhinho aberto. Já nasceu olhando tudo e tal, e eu só conseguia falar, meu Deus, obrigada, 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 obrigada. E comecei a chorar, lógico, né? Daí ela deu um carinho, um beijinho, né? Deus abençoe minha filha, já foi lá com o pai para todos os cuidados que um recém-nascido tem. E eu lembro que eu só ficava lá olhando para aquela luz lá no centro cirúrgico, ficava, nossa, obrigado, Deus, obrigado. E tudo isso passou pela minha cabeça, né? Falei, gente do céu, olha, eu tô viva, nossa, eu sou adulta, olha tudo que eu conquistei até aqui. Eu consegui ser mãe, porque para mim é um milagre, na verdade, que refletiu vários milagres antes, né? Então foi uma realização incrível, assim, e a cada dia tem sido mais gostoso, porque ver as coisas como se... ver tudo como pela primeira vez, né? Na visão da criança. E aí você tem só um filho, né? Você teve o Isaac... filho. Mas aconteceu alguma coisa, né? Você teve um problema logo depois da gestação, né? Sim, então... Do nascimento dele, né? É. Então, olha, assim, o Isaac foi uma criança planejada, esperada, né? Então, assim, a gestação foi curtir um monte, arrumar as coisinhas dele, o quartinho dele, tava tudo ótimo. O parto foi muito tranquilo, a recuperação também que eu fiz uma cesariana, né? Também foi super tranquilo. Então, assim, aparentemente estava tudo bem. Mas eu percebi que com o passar dos dias, depois que Isaac nasceu e as semanas, eu fui ficando esquisita. Eu fui me sentindo estranha, com alguns sentimentos, com alguns pensamentos. As minhas emoções estavam estranhas. Então aí a minha obstetra, né, a ginecologista, ela falou, olha, isso é normal no início, porque é uma mudança muito grande, né? Que muda mesmo, a nossa rotina de casal mudou completamente, né? O início né, quando é recém-nascido é difícil, porque o bebê dorme pouco, toda hora, né? Tem que amamentar, a cada 2 horas. É muito desgastante, é cansativo, né? Fisicamente. Só que também é prazeroso. E nesse caso, para mim, não estava vindo esse lado prazeroso, não estava conseguindo notar, por conta do problema que estava acontecendo, que ainda não tinha identificado, né? Que foi? Que foi uma depressão pós-parto que eu tive, né? Então, no início, como eu fiquei estranha, aí a ginecologista falou, olha, você não está bem, eu vou encaminhar você para
um psiquiatra, né? E aí foi o meu choque, porque era difícil, eu nunca tinha passado com um psiquiatra e tinha aquela ideia de que o psiquiatra é médico de louco. Então eu pensei, falei, não acredito, eu não quero ir para um psiquiatra. Mas algumas pessoas, né, me ajudaram, né, estiveram presentes nesse momento e me aconselharam, inclusive você foi uma delas, né? Também a pastora Marisa me ajudou bastante nessa fase. E aí eu acabei aceitando de visitar um psiquiatra. Fiz algumas sessões, né, com psicóloga, mas eu vi que também não estava ajudando. Então aí que eu fui ao psiquiatra e quando eu fui medicada comecei a melhorar. Aí eu percebi que realmente eu precisava de medicação para poder passar aquela fase, né? Então foi uma fase um pouco difícil, porque a gente não tem família aqui, eu e o Ronaldo, né, em Votorantim. Nossa família mora em outras cidades. E o cuidado que um bebê recém-nascido exige, né, é 100% para ele. E eu não estava bem. Então, até eu elogio muito o Ronaldo, agradeço a Deus, porque ele foi um maridão, assim, me ajudou demais. Então, banho, trocas de fralda, várias coisas que eu também tinha que fazer, ele estava fazendo por conta da minha situação. Então, ele me ajudou muito. Como você sentia? Você sentia que não daria conta de cuidar do nenê? O que é a depressão? Foi a depressão para você? Assim, o que ela significou nesse sentido? Que você não cuidaria bem do nenê, que você não estava cuidando bem, que você não daria conta dele. O que realmente aconteceu dentro de você? Então, como há uma mudança muito grande, né? Um bebê, a gente estava 3 anos só eu e ele, como casal, já estava adaptado a 2, porque até então, né? Era vida solteira e casada, adaptou. Aí vem essa terceira pessoa, um bebezinho, né, um ser que depende totalmente de você. E como eu falei, né, foi planejado, foi desejado, foi esperado. Foi amado, né? Foi amado desde o início. Então, não tinha por que ficar daquele jeito. Eu não entendia o que acontecia, né? Uhum. Mas simplesmente foi acontecendo. Então, eu tinha dificuldade de administrar aquilo. A mudança assim que aconteceu, eu acho que eu acredito que me chocou, sabe? E agora a minha vida, como se eu tivesse perdido a minha vida. A sensação que eu tinha era essa: não vou mais fazer as coisas que eu fazia, não vou poder mais aproveitar nada. E aí, esses pensamentos, tive que orar muito e cuidar, buscar em Deus principalmente, para que não fossem para o lado negativo, do tipo que acaba acontecendo quando as mulheres que têm bebês têm depressão, de pensar de repente, puxa, essa criança estragou a minha vida. Então, né, lógico que é um pensamento mais extremo, mas que se a gente der lado acaba aparecendo. Então tinha que controlar isso na minha mente, pedindo a graça mesmo de Deus para não partir para esse pensamento, porque às vezes a impressão que eu tinha era essa: minha vida acabou, nunca mais eu vou poder fazer as coisas que eu gosto. E a gente acaba transferindo para a criança, fala, por culpa dele eu tô assim. Então foi uma fase que eu tinha que trabalhar com isso, a questão dos sintomas da depressão, e também por ter a clareza das coisas de Deus, de trabalhar essa batalha na mente, de não deixar que isso virasse uma rejeição contra o Isaac. Uhum. Então foi uma luta grande, assim, mas foi a mudança, pastora. A mudança, assim, radical, eu não fazer as coisas que eu fazia antes, ter que desacelerar tudo, parar de fazer as coisas que eu estava fazendo. Eu acho que isso me chocou. Isso me chocou. Quando que o Isaac passou a ser mais importante para você do que, então, esses problemas todos que você passou? Como que você conseguiu sair disso e deixar... Eu creio que o Isaac sempre foi mais importante, lógico. Sim. Mas é que você tinha que resolver questões internas. A partir de quando você achou que ele passou a estar realmente como um filho amado, como aquele presente de Deus para você? Eu comecei assim eu sempre procurei me envolver, fazer as coisas. Como eu falei no início, apesar de eu não estar bem ainda, mas eu sempre falava para o Ronaldo, ele falava, eu vou dar banho, por exemplo, né? Eu vou dar banho nele. Eu falava, não, eu quero dar, mas você tá bem? Eu falava, eu não tô bem, mas eu quero dar.
eu faço questão, porque eu não quero deixar que isso atrapalhe. Então, Deus é tão maravilhoso que mesmo com a depressão, com aqueles sintomas que são sufocantes, quem passa entende o que eu estou falando, mas Deus, ele é tão grande e ele é sobre todas essas coisas, que ele dava essa força, essa luz, assim, clareava a minha mente, e eu conseguia ter essas atitudes que talvez se eu tivesse só pensando nos sintomas de depressão, eu não ia querer. Lá não, preciso ficar bem. Mas Deus me dava, eu creio que Deus me dava essa força, o Espírito Santo me dava essa clareza. Então eu falava, não, eu vou fazer. Não, eu vou trocar ele. Não, pode deixar que eu dou banho hoje. Mas você não tá bem, gente, deixa que eu dou. Ele falava pra mim, o Ronaldo, né? Eu dizia, não, eu quero dar. Eu não tô 100%, mas eu quero fazer. Eu não quero deixar de fazer as coisas pra ele, né? Porque eu entendia que era eu que não estava bem, né? Não é. E eu, apesar de às vezes poder pensar assim, a culpa é por causa dele, mas ao mesmo tempo eu tinha essa clareza da parte de Deus que não era por causa dele. Eu sabia que não era, mesmo que os meus sentimentos quisessem dizer isso. É meio complicado isso, né? Mas não, mas é que você sabia a verdade, né? A verdade é entendimento que não era ele, que eu não estava bem, que ele era uma bênção na minha vida. Então, por mais que eu não estivesse bem, eu me forçava, eu creio que me esforçava pela graça de Deus de cuidar dele. Mas eu creio assim que eu louvo a Deus porque eu não perdi, e desses 6 meses até eu voltar ao meu normal mesmo, eu não perdi assim a oportunidade. Então eu olho fotos dele hoje, vídeos de quando ele era recém-nascido, lá nos primeiros meses, eu me lembro das coisas, eu sinto saudade. Então não ficou aquela coisa assim ruim, pesada, de olhar, né? De olhar e falar assim, nossa, eu não curti ele, eu não aproveitei. Lógico que se eu não estivesse no estado de depressão, eu teria curtido mais, talvez. Mas não acho que eu não curti. Eu sinto saudade daquele tempo, eu olho, eu tenho carinho, tenho amor de lembrar daqueles momentos, né? Eu creio porque eu já estou tratada, né? Já estou curada. Graças a Deus, que bom, né? Amém. Então é isso, mas aí com 6 meses que aí eu fui curtindo ainda mais. Daí eu fui me dedicando cada vez mais para ele mesmo. Você pensa como sua vida era antes de tê-lo e agora como que é a vida de um casal que tem um filho? É muito mais... O que você sente da maternidade? O que foi para o seu casamento? Então assim, é muito gostoso a companhia dele, é um companheiro para mim, para o Ronaldo, quando o Ronaldo está ausente, ele é esse companheiro para mim, principalmente agora ele está crescendo, já conversa mais, né? Então, agora, foi uma mudança muito louca, assim, a questão das coisas do dia a dia, as coisas mais simples, né? Uma alimentação, por exemplo, que a gente como adulto, não vamos almoçar hoje, não vamos jantar, a gente se vira, vamos comer um lanche, sei o quê. Com ele a gente já tem que ter alguns cuidados a mais, não, tem que ter uma alimentação, né, correta, apesar que de vez em quando a gente dá umas fugidas também com ele, a gente leva ele junto, né, mas tem, a logística é outra. Por exemplo, no dia que a gente tinha que se arrumar para sair para algum lugar, como por exemplo, um domingo que a gente viria para o culto na igreja, né, mudou tudo, a gente tinha que começar a se arrumar muito antes para dar banho nele, para arrumar, vai mudando tudo a logística da casa, né, a questão da alimentação, a questão dos compromissos, os horários, tem que começar tudo antes. Agora nem tanto, mas nos primeiros anos tinha que fazer a malinha dele, né? Porque tem que sair com um monte de coisa, né? Era ele e a malinha do lado. Então a logística da casa mudou bastante, assim, a nossa rotina mudou bastante. Mas assim, isso aí mais no sentido físico, no sentido do dia a dia, da logística, mas no sentido emocional. O que trouxe o Isaac para vocês como casal? Você acha que preencheu mais, que ajudou, que... Sim, a gente sente isso sim, eu sinto isso, né? Que ele trouxe assim, eu não sei exatamente que palavra usar, mas trouxe uma coisa gostosa para nós como casal, assim, quando a gente está junto, quando a gente se reúne os 3, a gente brinca junto, a gente faz coisas juntos. E quando ele não tá, de repente está na escola e sai só eu e o Ronaldo, a gente fala, nossa, que estranho, a gente olha no carro na cadeirinha vazia atrás e fala,
nossa, faz falta, né? Esquisito sem ele. A maternidade envolve aventuras, né? E às vezes nem sempre tão positivas. Uma certa vez, ela tinha uns 8 meses, a gente ficou muito assustada, ela teve um tal de bronquiolite viral. E a gente ficou muito assustado porque ela piorou muito em 2 dias, a gente foi com ela quase roxinha pro pronto atendimento, eles conseguiram medicar ela e atender ela ali bem de imediato. Só que pra gente como pais, assim, você observar ali seu filho naquela situação, no caso dela, ela não conseguia respirar, porque ela não conseguia nem expelir catarro e tal. E é horrível você como pai e mãe, porque como você protege, você cuida, você tá ali, você acha que você tem poder e o seu poder acaba ali, né? E você vê ali seu filho precisando de cuidados, precisando de atendimento, precisando ali, e você ter que confiar e contar com essa rede, né? No caso, os médicos, enfermeiros, ela foi super bem atendida, graças a Deus ela nem precisou ficar hospitalizada, foi algo pontual que aconteceu, mas assim, mexeu muito com a gente. A minha gestação, graças a Deus, foi muito tranquila, não senti nada de enjoo, vontade também, muito pouca vontade, o Ander não passou mal, não precisou sair de madrugada para procurar nada, só algumas vontades de laranja, coisa básica de se procurar, né? Passei muito bem, graças a Deus, a gestação toda. E no final, né, no parto também deu tudo certo. Graças a Deus eu tinha essa ansiedade, né, essa preocupação de dar tudo certo. Eu sempre tinha no meu coração que eu queria que ela nascesse na hora certa, na hora de Deus realmente. E assim, apesar dela não ter nascido normal, porque ela estava sentada o tempo inteiro no meu útero, né, mas foi no momento certo, porque com 39 semanas rompeu minha bolsa. E ela veio de parto cesárea, mas tudo planejado. Graças a Deus foi com plantonista, mas Deus guiou todo o parto, graças a Deus deu tudo certo. Bom, quanto à saúde, a Alicia, graças a Deus, nunca teve nenhum problema mais sério. Só problema que toda criança tem mesmo, gripe, resfriado, uma garganta inflamada, uma dorzinha de ouvido, mas nada que assim fosse me deixar extremamente preocupada. Mas mesmo assim, mãe, né, sempre sofre junto com a criança, né? Na adolescência, meus filhos, sempre a gente passa por aquele período de transformação, né? Então eles querem implantar novas ideias, eles querem nos convencer de coisas e fica aquele choque, né, cultural da vida nova deles que eles têm e da minha vida, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vivi. Então, é claro que existem conflitos. Essa fase é uma fase da adolescência, da pré-adolescência, uma fase difícil, mas que eles, com o tempo, eles também vão entendendo que não é bem aquilo. E existem fases, né, na vida, desde pequenos até adultos. Depois, quando eles se formaram, também é uma nova fase difícil, que foi a época de se colocar no mercado de trabalho. Também foram fases difíceis, porque não é fácil você colocar, principalmente nos dias de hoje, né, ter uma colocação boa, mas tudo valeu como experiência e a gente sempre confiando em Deus, que Deus já estava traçando o caminho deles, então tudo passou e foi muito bom. Vai ter mais filhos, Jennifer? Então, né? A maternidade é muito boa, mas a gente ainda está pensando, pastor. Ah, é? Ainda não batemos o martelo, nem que sim, nem que não. Porque apesar de ser uma experiência muito boa, né? Gostoso demais, nossa, quando ele abraça, quando ele fala alguma coisinha, daí eu já lembro dos olhinhos dele, os olhão, né, que tem um olhão. É uma coisa muito gostosa, mas não é só isso, tem as outras coisas, né? A gente tem que investir na vida dos filhos, então é um gasto, é uma despesa que se tem, né? Isso é fato. A questão da educação também, tem que poder se dedicar, né? Não é só, como o pessoal fala, né, colocar aí e deixar. Não, tem que educar, é um trabalho diário, a gente fala uma coisa hoje, aí amanhã tem que repetir de novo e depois de novo, né? A tarefa de educar. Então, para pensar em ter outro filho, tem que estar muito disposto, porque só simplesmente ter por ter não é negócio, né? A gente não quer assim.
Então é trabalhoso, não dá para dizer que não é não. Interessante que as nossas mães, né, pelo menos a minha mãe teve 8 filhos, né? E aí eles tinham facilidade, tinham um atrás do outro, né? Hoje em dia, não pode ser desse jeito mais. Dá a impressão que hoje tem muito mais, a pessoa tem que preocupar com escola, paga e tudo mais. E antigamente era assim. Mudava para ser educado, educava. Não é que era muito especial, né? Tinha que vir, amava, educava para a vida, mas não tinha todo, parece que hoje em dia é muito mais difícil, né? É isso que você sente? Assim, eu vejo assim, por exemplo, a minha mãe teve 3, né? E a gente conhece mesmo que as pessoas, né, os avós, bisavós, as pessoas das gerações passadas, as mulheres, elas tinham mais filhos. Eu acredito, não sei também se é exatamente isso, mas eu acredito que é porque também elas se dedicavam só para isso, né? Só cuidar da casa e dos filhos. Veja, minha mãe, por exemplo, ela nunca trabalhou. Ela sempre teve todo o tempo disponível para cuidar da casa e dos filhos. Quer dizer, não trabalhou fora, mas trabalhou dentro de casa dobrado. Trabalhou dobrado, é verdade. Trabalhou muito, mas não trabalhava fora, não tinha o compromisso de estar o dia inteiro fora. E hoje em dia, as mulheres, elas trabalham mais, né? Eu mesmo por conta do trabalho do ministério. Então é uma coisa que a gente pensa, né? Nunca, assim, eu não deixei de fazer coisas no trabalho, no ministério, né? No meu trabalho não deixei de fazer, muito pelo contrário. A gente nunca colocou o Isaac como um empecilho para fazer as coisas. Não vou porque tem Isaac, não posso. Tem situações que, claro, não dá mesmo, né? Mas no que era possível, ele estava em tudo, assim, a gente botava o colchãozinho ali do lado e dorme ali e vamos fazendo as coisas. Então a gente sempre procurou trabalhar assim, que ele não fosse um impedimento, ou melhor, uma desculpa, né, até, para não fazer algumas coisas, né? Então a gente dava um jeitinho, se virava, né? Quando ele era bebê a gente foi pro sertão com ele, então assim, lógico que com os cuidados que precisa ter, porque a gente é missionário, mas a gente também é mãe, é responsável, então tem que ter prudência, não é assim, sacrificar ele, né? A gente tem esse cuidado, assim, não vamos ficar sacrificando ele por conta do nosso trabalho, a gente tem que saber dosar as duas coisas, porque senão a gente acaba não cumprindo com essa missão que é ser pai e mãe, né? Então tem que dar uma equilibrada. Mas assim, eu acho que por conta do trabalho, muitas mulheres acabam decidindo não ter muitos filhos para poder se dedicar à profissão, né? Porque tem que trabalhar fora e não é fácil. Eu acho que é por isso também que as mulheres deixaram de ter tantos filhos como antigamente, né? Antes elas se dedicavam só para isso e hoje não. Então, no meu caso, como eu amo fazer o trabalho que eu faço do ministério e tudo, então assim, eu fico pensando, se eu tiver mais filhos, eu vou conseguir administrar isso? Eu, Jennifer, talvez outras mulheres, pela personalidade, pelo jeito de ser, consiga administrar de boa. A gente conhece uma que tá com 3 agora, né? Que tá lá no Paraguai e tá com 3. Tudo piscadinha. E tá lá, mas é um jeito diferente de administrar. Então acho que a gente tem que avaliar, cada pessoa não pode tomar como um padrão e decidir porque o outro fez, porque pro outro deu certo. Eu tenho que avaliar comigo. Eu consigo administrar uma segunda criança? Eu vou conseguir administrar 2 crianças, casa, marido, ministério, sem que eu me frustre, sem que eu fique chateada e em algum momento culpe a criança, não estou fazendo tal coisa que eu gosto no trabalho, no ministério por conta do que eu tenho filho. Então aí não é saudável. Então tem que ver. Cada caso é um caso, você tem que avaliar bem, né? Tem que analisar, tem que falar com Deus. Tem que pesar bem, né? Em casa, a Alice, eu confesso que ela é bem apegada com a gente. A gente enche mesmo de beijo, abraça, faz ela realmente perceber que isso que é importante, né? Esse contato físico, ela precisa desse contato físico, afetivo com a mãe, não só com a mãe, mas também com o pai, né? E apesar de a gente beijar, abraçar, mimar bastante, a gente também corrige, né? Eu acredito assim, que ela é uma menina realmente que Deus me enviou para cuidar, para ensinar realmente o que é certo e fazer dela uma pessoa melhor. E é o que eu peço desde a minha gestação, né? Eu oro pro futuro dela,
Eu oro que ela seja uma mulher que possa influenciar várias pessoas, várias gerações. E eu percebo isso, ela mesmo pequenininha, do jeitinho dela, ela consegue mostrar que ela é diferente, que ela tem o Espírito Santo na vida dela, né? E independente de cor, de raça, de religião, que ela seja realmente uma pessoa guiada por Deus, realmente. É isso que eu mais quero, que ela possa brilhar onde quer que ela vá e leve sempre esse ensinamento, que a gente acha que é o mais importante. O que a gente pensa para essa menininha linda aqui? O que ela vai estudar? O que ela vai ser? Será que ela vai casar? Não sei. Se ela vai querer ser solteira, se ela vai querer viajar, ou se ela vai querer constituir família, ficar perto da gente, longe da gente. Sinceramente, eu nem imagino. Mas uma coisa a gente quer, que ela seja muito feliz. A gente vai ajudar... Opa! Vamos tentar ajudá-la no máximo que ela, que tiver nas nossas condições, para que ela seja feliz e que ela entenda o plano de salvação. Pra gente isso é muito importante, que ela entenda o plano de salvação, para que ela tenha um sentido na vida dela, que ela entenda que ela veio para esse mundo com um propósito e que ela descubra esse propósito de Deus na vida dela, para que ela seja feliz, para que ela seja realizada. Esse é o que a gente pensa para ela, E eu espero ter feito um bom trabalho, Eles não me deram trabalho, eles foram filhos exemplares, nunca me deram um problema. Então eu acredito que isso seja uma promessa de Deus, aquilo que você incute nos seus filhos, com a experiência que você tem em Deus e aquilo que você crê. Então tudo vai bem, Então até hoje eu posso dizer que valeu a pena. Jennifer, a gente sabe que a maternidade é uma bênção, é uma herança de Deus. Os filhos são herança do Senhor. Graças a Deus você tem essa herança. Agora, como mãe, olhando para o futuro do seu filho, o que você pensa? Porque hoje em dia o mundo está difícil, a sociedade está muito difícil, as pessoas estão muito permissivas. Como uma mulher que é mãe e também uma mulher de Deus, o que você pensa sobre o seu filho mais tarde, como adolescente? Então, até quando ele não ia para creche ou fase de escola, apesar dele ser muito novinho ainda, é uma experiência nova para a gente também, não tinha tanta preocupação, porque o único ambiente que ele vivia era um ambiente de casa e igreja, casa e igreja, então, assim, a gente ensinava para ele os princípios, Claro que de acordo com a idade dele, com a compreensão que ele tinha, princípios e valores que a gente tem como cristão. Só que quando ele começou a ir para a creche, aos 3 aninhos, no ano passado, no caso, bem recente, aí nós já percebemos que a gente já começou a surgir assim, alguns desafios, por conta de coisas que às vezes são ensinadas que não batem com aquilo que a gente acredita. Então a gente tinha que trabalhar a cabecinha dele para ensinar, para dizer para ele, olha, o que a professora ensina é importante, você tem que respeitar, tem que ouvir, mas a gente acredita dessa forma, a gente pensa assim, filho, que o ideal é a gente fazer dessa forma, pensar, então a gente procura ir passando para ele alguns princípios, alguns valores bíblicos, cristãos, e que a gente percebeu que já tão novinho, que em outro ambiente, que não era um ambiente cristão, vamos dizer assim, onde nem todos são cristãos, ele já começou a ouvir coisas que não eram legais, Sobre o que, por exemplo, um exemplo que você gostaria de dar? Sobre a questão do folclore, a questão dos personagens do folclore. Eles ficam falando sobre isso na creche. Halloween, Então aí ele já chegava, mãe, eu preciso levar uma garrafinha porque tem que pôr o Saci Pererê na garrafa. Mãe, você sabia que tem um cavalo que não tem cabeça e que sai fogo da cabeça dele, a mula? Então ele começou, e a gente começou a falar, não, filho, isso são histórias. Mas não tem de verdade, mãe? Existe? Não, isso não existe, isso é folclore, é uma história que contam, mas a gente não acredita nisso,
por exemplo, aí a gente procurava dar exemplo. Sabe aquela historinha do Davi e Golias que a gente conta da Bíblia? Então, isso aconteceu de verdade, isso é de verdade. Mas essas coisas que contam não aconteceram, são histórias que são imaginadas, inventadas. A gente procurava trabalhar isso na cabecinha dele. A gente pensa assim, pastora, nós não vamos criar o Isaac, sabe, numa bolha assim e ele não poder ter contato com nada. Não é essa a nossa intenção. Porque a gente sabe de histórias de pais cristãos que educaram dessa forma e não foi bom, né? Não foi saudável para a criança, porque se tornou um adolescente alienado ou um adolescente rejeitado pelos colegas na escola, ou um adulto, né, também de certa forma rejeitado por conta de ser muito assim. Então a gente não pensa em educar o Isaac dessa forma. Quando a gente fala de educar ele nos caminhos de Deus, de acordo com os princípios e valores que nós temos como cristão, não quer dizer que ele vai ser uma criança que não sabe nada lá fora, ou que é alienada de tudo. Então essas questões, elas passam pela nossa cabeça, porque a gente não vai conseguir fazer isso, e nem queremos, porque depois lá na frente ele vai sofrer. Não somos nós que vamos sofrer, ele que vai sofrer. Então a gente pensa assim, que ele tem que saber das coisas, né? Ele tem que pelo menos ter conhecimento geral das coisas, mas saber o que ele acredita, o que é para a vida dele, né? Então a gente procura passar isso para ele já tão pequeno, né? Apesar dele, agora ele vai no colégio que é cristão, né? Mas a gente não sabe o dia de amanhã, e ele não vai conviver só com pessoas que acreditam no que a gente acredita. Então a gente está procurando educar ele para lidar com as diferenças lá fora, né? De saber o que existe, que é diferente, mas dele ser seguro no que ele acredita. Também com relação a palavrões, né? Tem isso também, né? Eu acho que até mesmo sei que está numa escola cristã, mas também tem muita gente não cristã na escola, né? De repente aprender, quando vai começando a se socializar com outras crianças, aí a gente, né, também vai aprendendo, vendo o que eles vão trazendo, no caso, palavrões e tudo mais. Como você age com relação a isso? Isso é outra coisa também que a gente tem que trabalhar com ele. Já chegou a falar algumas palavras que a gente pergunta, onde você ouviu isso? Quem que te falou isso? Mas a gente sempre procura conversar com ele, não colocar assim, onde você ouviu isso? Nunca mais fale isso. Porque a gente quer que ele tenha a liberdade, a confiança de poder falar, né? De não ficar com medo da gente, porque eu vim de uma educação de um pai nordestino, muito rígido, então a gente tinha muito pavor, medo dele, medo, né? Amo meu pai, ele é uma bênção para mim, mas ele educou a gente assim, foi o jeito que ele aprendeu também. Então era muito... Então a gente procura assim, onde você ouviu isso, filho, né? A abordagem a gente tenta fazer de uma forma um pouco menos agressiva, para ele não esconder, né? Para que ele tenha essa liberdade de poder falar, eu ouvi fulano falar, eu vi em tal lugar, e a gente poder explicar, olha, não fala isso, já aconteceu situações, filho, não fala essa palavra. Mas por quê, mamãe? Porque essa palavra é feia, essa palavra ofende as pessoas, é feio, você é um menino bonitinho, um menino abençoado, não pega bem você ficar falando essas coisas. Então a gente tenta ir trabalhando dentro de acordo com a linguagem dele, né? E funciona? Funciona, assim, de vez em quando vem alguma outra coisa nova, né? Porque realmente a questão de educar é uma tarefa diária, né? Quando você pensa que passou a fase, uma situação, aí surge outra, depois outra. Então é o tempo todo ensinando, né? E às vezes repete a mesma coisa errada, aí você vai lá e tem que falar de novo. Mas eu não já te falei, filho, que não é para fazer assim. Então é uma tarefa bem cansativa. Exaustiva, isso é a palavra. Porque todo dia, todos os dias, a gente tem que ficar repetindo, ensinando, explicando, né? Então não é muito... é exaustivo. O que realmente a maternidade significa, não só para uma pessoa que é mãe, mas a maternidade é cuidar, é proteger, é educar principalmente, é ter o tempo todo atenção até que a pessoa, que no caso seja o filho,
cresça e se torne uma pessoa que pode pensar por si mesma, entenda a vida por si mesma. Assim, para mim, a maternidade trouxe uma compreensão maior de Deus, né? Porque alguns textos que eu lia na Bíblia, porque, como eu falei, eu amamentei, né? E tem um texto que Deus fala assim, olha, pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, né? Todavia, se ela se esquecer, eu não vou me esquecer de você. E isso ficou muito claro para mim quando eu amamentei, assim, trouxe uma compreensão, porque realmente quando a gente amamenta, né, o seio vai enchendo de leite, e se o bebê não tiver lá para mamar, começa a vazar tudo, faz aquela bagunça, né? Então, assim, não tem como uma mãe esquecer do filho que está amamentando, é impossível. É impossível, né? Começa a encher, né? O seio começa, aí fica endurecendo, esquentar, começa a vazar. Então, não tem. Então, quando vaza, eu passei, né? E suja a roupa. Exatamente. Então, não tem como a mamãe pensar assim, nossa, eu tenho que amamentar meu bebê. É impossível, porque o corpo da gente, ele avisa, né? Então, quando eu passei a amamentar, essa compreensão de Deus, desse cuidado de Deus, ficou mais claro para mim, assim, porque eu falei, nossa, pode uma mãe se esquecer? Não, não pode, não tem como. Mas se ela se esquecer, que é quase que impossível isso acontecer, né? Eu não vou me esquecer de você. Então eu falo, nossa, isso é ser mãe. Então quando Deus fala que vai cuidar de mim, é disso que ele está falando. Quando o Isaac faz uma coisa errada, eu não fico com raiva, brava com ele. Se ele der um sorriso para mim, logo eu me derreto. Então, assim, aí tudo isso foi trazendo essa compreensão dessas coisas que Deus ministra, né? Do tipo, Deus, ele disciplina, mas ele me ama, não fica com raiva de mim. E a outra coisa a respeito da maternidade também que eu vejo, eu comecei a pensar muito na minha mãe, nas coisas que ela fazia, que ela falava. E aí eu comecei, as mães sempre falam isso, quando você for mãe, você vai entender, quando você for mãe, você vai ver só como é que é, né? E a gente acha que nunca elas estão certas, e elas estão. E aí no fundo, elas estão certas. Então, assim, eu comecei a compreender mais a minha mãe, a entender mais algumas atitudes, algumas coisas. Então, assim... E a perdoar mais também, aquilo que foi feito, né? Também, é verdade, pastora. Então, a maternidade também trouxe isso, assim, em relação ao meu relacionamento com a minha mãe, de entender mais ela, de compreender algumas coisas, então ajudou bastante nisso. E você também. É muito parecida com ela, no sentido de... Como mãe? Acho que sim. Repetimos a história, né? É verdade, parecida sim. E muita coisa. Tira algumas coisas assim que você sabe que pode melhorar, né? Dá uma melhorada, mas... Tem coisa que a gente acaba meio que repetindo até, né? A gente tem que avaliar se é bom essa repetição ou se é melhor não repetir. É verdade, é verdade. Foi maravilhoso ser mãe e agora eu tenho uma nova herança que é o meu netinho, que é o Mateus, e eu convivo muito com ele mora comigo, conosco, com a mãe e comigo, com a Débora e comigo, e essa experiência é maravilhosa, porque ele é como um filho, porém sem o ônus da gestação, sem o ônus do parto, né? E sem o ônus da responsabilidade de educação. Então, é maravilhoso conviver com ele, só que eu tenho uma rival, né? Que é a minha filha, que às vezes você quer implantar algumas coisas nele e a filha, né, não pensa da mesma forma. Então, o que é importante nesse momento, né, você saber, você ter uma abertura, né, um relacionamento com a sua filha de confiança e você colocar as suas ideias de forma que sejam claras e nem sempre elas serão aceitas, né? Então, quanto a isso, não tem o que fazer, mas a gente tem que ficar bem, se posicionar como avó e não como mãe, embora às vezes a gente invada o espaço da mãe também. Como mãe, como avó, o que eu recomendo na minha experiência de vida com Deus e na educação dos netos, dos filhos,
é que a educação seja calcada na palavra de Deus, porque ela nunca vai errar. Todo o ensinamento que você dá para o seu filho, para o seu neto, é a direção de Deus sobre a vida deles, a oração sobre a vida deles. Então é isso que eu recomendo. Bom, e o conselho que eu dou, assim, apesar de ser mãe de uma filha só, por enquanto, mas é que sempre se baseie na Bíblia, realmente, nos ensinamentos de Deus, e sempre pedir apoio a Deus, realmente, né? Porque sem Deus nós não somos nada. Eu não sou perfeita, ninguém é perfeito, mas Deus é perfeito. E Ele, só Ele, na verdade, que vai conseguir nos ajudar. Nós pedimos força realmente para Deus, né? Realmente é muito complicado educar uma criança nos dias de hoje. Mas se você seguir aquilo que Deus quer, com certeza vai dar tudo certo. E pessoal aí que já teve filho, né? Que tem filho aí, novinho, acabou de ter. Nossa, a insegurança é enorme, né? O que eu diria para você? Fica tranquilo. Fica tranquilo, não tem manual de instrução. Não tem receita, ninguém está preparado. Você poderia ter esse filho mais cedo, um pouco mais tarde, muito mais tarde, e em nenhum momento da sua vida você estaria preparado, né? Então fica tranquilo e construa a sua relação com ele ali no dia a dia, construa o seu amor, a sua dedicação, a sua educação, e o resto vai dar tudo certo. Depois de tudo que você falou com relação à maternidade, com relação a Isaac, com relação à depressão pós-parto, e o que é ser mãe, até do ponto de vista de Deus, que foi muito gostoso ver essa comparação de você como mãe e ver Deus com essa parte mais materna, né, maternal, que pôde te abençoar, que te abençoa, que não te rejeita, que você pôde aprender. Então, foi muito gostoso conversar sobre isso, e eu quero muito que você agora fale para as mães, para quem estiver em casa que ainda não é mãe, ou aquelas que não vão ser mãe nunca, porque às vezes algumas pessoas não serão mães, né? E dá uma palavra para eles e para os homens também. De repente os homens estão em casa, né? Assistindo também, uma palavra que venha do seu coração para o coração deles. Eu queria dizer para você que é mãe, ou você que deseja ser mãe, para desfrutar mesmo dessa bênção que é a maternidade, que é um privilégio que Deus nos dá, né, de poder gerar uma vida ou gerar vidas, né, é uma oportunidade. Então, que você possa aproveitar mesmo e dar o seu melhor, ser a melhor mãe que você pode ser e aproveitar mesmo, desfrutar dessa bênção, ser feliz com isso, né, tanto você que é mãe, você que quer ser mãe, de repente você que não é mãe biológica, mas é mãe por adoção, enfim, que você possa desfrutar da bênção que é ser mãe, que é a maternidade. Eu queria também dizer para você que está nos assistindo, que não é mãe, né? De repente você que é pai, que você possa ser esse apoiador mesmo, como eu tive o privilégio de ter um marido que, no momento em que eu fui mãe, ele me apoiou e tem me apoiado e me ajudou, que você possa ser esse apoio para as mães, né? Talvez para sua esposa, talvez para sua própria mãe, né? De você ser essa pessoa também que cuida, que dá amor, que dá carinho, porque as mães, elas são muito sugadas, então elas também precisam receber, elas dão muito e, portanto, elas também precisam receber amor, carinho e ajuda. Então, querida, muito obrigado porque você veio aqui dar o seu depoimento. Nem todo mundo tem coragem de falar sobre depressão pós-parto. Que bom que você veio abrir o coração para ajudar muitas pessoas que, creio, passam, mesmo sendo cristãs ou não, passam por esse momento que é um momento muito estranho, esquisito, né, na vida das pessoas, e também com relação ao fato de ter o privilégio de ter uma herança nas mãos, que é um presente de Deus, o filho. Filho, o presente de Deus. E você que está em casa, querida, eu queria dizer para você esse versículo que ela usou antes. Pode uma mãe esquecer-se de um filho que cria, do filho que ela amamenta, mas ainda que ela viesse se esquecer, eu, todavia, não me esquecerei de ti.
Deus não vai esquecer de você, meu querido, e nem de você, minha querida. Embora pareça que às vezes Ele está tão longe de você, Deus, Ele tem um grande amor por você e jamais te esquece. Chegue mais perto dEle, peça para Ele, entra no meu coração, cuida de mim todos os dias, Senhor. E Ele já cuida. Mesmo assim, Ele quer se tornar mais íntimo de você. Querido, você tem um grande Deus. Nós temos um grande Deus. E eu sei que Ele está aí com você e comigo agora aqui também. Por isso eu quero fazer uma oração para que Deus ajude você nas questões, quaisquer questões que você tenha, de problemas ou dificuldades na sua família. Seja como esposa, como mãe, como pai, seja como filho. Não esqueça, Ele não esquece, Deus não esquece de você. Ele te ama, meu amado. Ele te ama, minha amada. Vamos falar com Ele agora sobre isso, sobre tudo que te aflige, porque Ele é Deus que te ajuda agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro por essas vidas que estão assistindo esse programa nesse momento. Espírito Santo de Deus, o Senhor que nos ama, que está, Deus amado, sobre nós nesse momento, sobre cada um de nós nesse momento. O Senhor tem um amor tão grande por essa pessoa que está em casa agora, sofrendo. O Senhor tem um grande amor, tão grande amor por essas vidas, Senhor. Abraça essas vidas com o teu amor. Abraça essas vidas com a tua graça, para que eles sintam primeiro o teu amor e depois o teu cuidado, Deus amado, de estar acertando, de estar cuidando, de estar libertando, de estar transformando a vida dessa pessoa. Te peço em nome de Jesus, que a tua maravilhosa graça alcance agora cada um de nós que estamos agora assistindo esse programa, estamos juntos aqui. Que bom, Deus amado, contar com o teu cuidado a cada instante e a cada momento. Muito obrigado pelo teu amor. Amém e amém. A ti, Senhor, rendido a ti.